Atenção, revisão da vida toda, mais decisões sendo proferidas pelos ministros do STF. E agora que em reta final de julgamento, será que a Carmen Lúcia, o André Mendonça e o Edson Fachin serão os últimos cavaleiros a favor dos aposentados? Será que o próprio ministro Alexandre de Moraes irá votar contra a revisão da vida toda? Olha só essa decisão do dia sendo publicada no dia 2 de junho de 2025, 2/6 de 2025, e foi uma reclamação constitucional. Então, aqui no caso do Rio de Janeiro, né, uma aposentada passou por isso, teve o seu processo sendo julgado contra, né, uma sentença improcedente, e aí o advogado entrou aqui para obter, né, uma reclamação constitucional favorável, no sentido de, olha, STF, veja o que esse juiz está fazendo. Esse juiz está julgando contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender os processos nacionalmente, né? Então, você tem os recursos próprios do processo e você tem a reclamação constitucional. Muito bem. Então, o juiz julgou improcedente o pedido, quis extinguir o processo da aposentada, né? E aí entrou com o pedido se poderia ser julgado esse processo, tendo em vista a Ordem Nacional de Suspensão dos Processos. Foram opostos embargos de declaração do INSS. A gente não pode esquecer que o INSS perdeu o processo da revisão da vida toda. Então, quem entrou com esses últimos embargos que serão julgados agora foi o INSS, tá? E o ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender as ações em julho de 2023. A gente já está indo para 2 anos de suspensão, né? Quando ele suspendeu, tinha sessão no plenário virtual de 11 a 21 de agosto. Então ele suspendeu achando que já iriam julgar no mês seguinte. Mas adivinha só, não julgaram, né? A gente está aí 2 anos de julgamento e 2 anos de processos suspensos. Então, quando o processo foi julgado de forma favorável para os aposentados em dezembro de 2022, tinha juiz querendo atrasar a sentença, querendo esperar a publicação do acórdão e trânsito em julgado. A publicação do acórdão do tema 1102, embora o julgamento foi no dia 1º de dezembro de 2022, a publicação do acórdão ocorreu somente em abril de 2023, ou seja, quase 5 meses. E depois, no mês 7, o ministro Alexandre de Moraes já suspendeu os processos. Então ficou só 2 meses, praticamente, depois da publicação do acórdão e até a suspensão dos processos, apenas 2 meses aí. Então muita gente ainda não obteve decisão favorável, tá? Então, a ministra Carmen Lúcia diz que não houve conclusão do julgamento dos embargos de declaração, persiste em vigor a ordem de suspensão nacional dos processos e é de se concluir que a autoridade reclamada descumpriu a determinação de suspensão nacional do ministro Alexandre de Moraes, né? Ela cita uma reclamação constitucional julgada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que confirmou, né, que o processo deveria continuar suspenso. E eu tô pulando aqui, pessoal, porque é só pra gente ir pelo que interessa, tá? E ela julgou procedente esse pedido para cassar a sentença. Ela anulou a sentença desse juiz do Rio de Janeiro e determinou o sobrestamento dos autos, a suspensão do processo até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, tá? No mesmo sentido, então, teve mais algumas reclamações constitucionais, né? Ela cassou o ato reclamado, determinou que a ação seja suspensa até os embargos de declaração, tá? Essa decisão foi publicada no dia 2/6 de 2025. Pois bem, aqui nós também temos decisões do ministro André Mendonça, sendo publicada aqui 29/5 de 2025, 29/5, 28/5, né? Então, André Mendonça também sendo favorável aos aposentados,
cassando a decisão reclamada. Então, eles estão anulando a sentença dos juízes que estão julgando contra o pedido dos aposentados. Ok. O Edson Fachin também tem decisões recentes nesse sentido. O ministro Alexandre de Moraes tinha várias decisões também favoráveis nesse sentido, mas recentemente ele decidiu voltar atrás. Então, isso causou uma grande surpresa, né, em todos os aposentados e advogados, porque nós víamos no ministro Alexandre de Moraes o maior defensor do direito dos aposentados. E foi realmente uma grande surpresa ver que ele não estava mais suspendendo os processos. Só que, aí que tá. Se você digitar aqui tema 1102 STF, pode entrar no próprio site do STF, recurso extraordinário, beleza, né? Que a gente está dentro do próprio processo da revisão da vida toda. Teve duas decisões aqui do ministro Alexandre de Moraes, eu já trouxe isso em outro vídeo, tá? Ele não conheceu dos embargos de uma pessoa que não fazia parte do processo. E as questões de ordem também ele disse que não tinha previsão na lei ou regimental para esse instrumento. Mas ele não julgou o último pedido feito pelo Dr. João Badar e Dr. Murilo White, né, pela ABL. Desde já, meus cumprimentos pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, além do que belíssimo trabalho do Medeiros também. E o ministro Alexandre de Moraes negou essas petições, mas não se manifestou sobre o pedido mais recente, que é justamente discutindo a questão do destaque. Então, como é que o Barroso passa por cima do pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes? Vamos ver se ainda está aqui. Ó, porque o julgamento ia começar em mês 11 de 2023. Relator Alexandre de Moraes, né, deu o voto. A ministra Rosa Weber já antecipou seu voto, esse voto tem que ser válido. O ministro Cristiano Zanin deu o voto dele. O Zanin, ele até tinha algumas decisões favoráveis aos aposentados nas reclamações constitucionais. Ele derrubou sentença até mesmo que aplicava a decadência. Então o Zanin também, ele votou contra a revisão da vida toda, mas nas reclamações constitucionais ele estava a favor da segurança jurídica. Ele derrubou decisões de juízes que aplicavam a decadência. Então, o próprio Zanin estava a favor da segurança jurídica, mas depois mudou tudo. Edson Fachin acompanhando a Rosa Weber, Carmen Lúcia acompanhando a Rosa Weber e destaque do ministro Alexandre de Moraes. Ainda consta aqui no site do STF, ó, destaque. Não teve retirada de destaque. Professor Nakamura, como que a gente sabe que o destaque está vigente? Ou então, como que a gente sabe que o destaque foi retirado, se ele vier a ser retirado? Pessoal, é porque aqui iria aparecer em negrito, né? Retirada de destaque. Quer ver? Isso aconteceu nas ADIs, né? Ó, vamos ver um pouco antes aqui. Ah, não, o destaque do Dias Toffoli foi o último, tá bom? Beleza, a gente tem que ir um pouco antes. Publicado acórdão, embargos. Ah lá, aqui ó. No mês 9 de 2024, o ministro Alexandre de Moraes retirou seu pedido de destaque. Então, aparece assim, ó, em negrito, tá? Você consegue ver, gente? Vocês estão conseguindo ver? Quer que eu aumente? Olha lá. Pedido de destaque cancelado e o nome do ministro Alexandre de Moraes e aí julgamento virtual. Entenderam? Então aqui no tema 1102, ó, no tema 1102 não teve retirada do pedido de destaque.
Quer ver as movimentações mais para baixo? Ó, mês 6 de 2024 entrou o Kakai, mas ó, teve uma petição que excluiu do calendário do julgamento pelo presidente, então essa petição do IEPREV pode sim surtir efeito. Vamos torcer para que seja retirada de pauta no plenário virtual. Aqui, pessoal, quer ver? Teve um pedido de destaque. Ah lá. Destaque do ministro Alexandre de Moraes, 4 de 12 de 2023. Ele pediu destaque. Pedido de destaque, né? 1 de 12 de 2023. Beleza. Ele fez o pedido de destaque. Vocês estão vendo aqui. Do tema 1102. É a revisão da vida toda propriamente dita. E ó, vamos passar por todas as movimentações, pessoal. Ó, não tem retirada de destaque, ó. Não tem. Tem concluso o relator, tem o Kaká entrando no processo, tem o despacho e tudo mais, mas ó, aqui ó, do nada o, o Barroso inclui para julgamento virtual, mas não teve retirada, ó. Olha a ADI, como é que funciona uma retirada de pedido de destaque? Aqui ó, teria que aparecer assim, pedido de destaque cancelado. Esse aqui é a ADI, tá? Que teve pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes e ele retirou. Eu só estou mostrando essa ADI para você entender como que aparece no site do STF quando o ministro retira o seu pedido de destaque, tá? Por isso que eu estou mostrando. Ó, agora eu vou para o tema 1102. Pronto, eu estou aqui no tema 1102 e aqui não tem retirada do pedido de destaque. O destaque é uma ferramenta que os ministros podem utilizar no plenário virtual para cancelar os votos e trazer o julgamento para o plenário físico. O ministro Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, ele fez o pedido de destaque mesmo depois dos 11 ministros terem votado no plenário virtual em março de 2022. Era para você estar recebendo a revisão da vida toda desde março de 2022. Mas o ministro Nunes Marques ele fez um destaque 11h40 da noite, mesmo depois dos 11 ministros, inclusive ele próprio, todos já tinham votado. E eu falo isso, que ele foi indicado pelo Bolsonaro, pessoal, porque o Lula indicou o Zanin e o Flávio Dino, né? Então pode ver que ninguém quer pagar a revisão da vida toda. Antes que falem, ai, você é Bolsonaro, você é Lula. Não, pessoal, meu partido é o partido dos aposentados. E o que eu mais quero ver é você recebendo pelo menos o reajuste imediato. Mesmo que alguns advogados que fiquem bravos comigo, porque eu estou lutando aqui pelo seu reajuste imediato e os advogados fizeram um contrato em cima de porcentagens, eu também sou advogado. Né? Eu tenho escritório, eu tenho aluguel na Avenida Paulista para pagar. Eu tenho funcionário, a maioria dos meus funcionários tem filhos. Então, eu também tenho contas para pagar. Né? Eu tenho filha, minha mãe está fazendo quimioterapia há 2 anos. Eu tenho conta para pagar. Só que eu vejo a realidade dos aposentados. E os aposentados precisam do reajuste imediato. É isso, essa é a minha briga. Então temos decisões conflitantes, pessoal. Cada ministro decidindo uma coisa. Porque se você puxar a reclamação constitucional do Gilmar Mendes, né, do Flávio Dino, agora do Zanin, que mudou de ideia, eles estão julgando contra o pedido dos aposentados. E não pode. Tem que esperar a decisão final do STF. Já ganhamos no plenário físico. Ganhamos, inclusive, no plenário virtual antes do pedido de destaque. Né? O que o pessoal está fazendo? Até de protesto, né? Estão nos contratando para entrar com outras revisões. E a gente está entrando e estamos buscando recebimento e estamos recebendo. Eu já trouxe vários casos aqui, né, de outras revisões que estão sendo pagas. Só a revisão da vida toda que está travada. Então, em forma de protesto, vamos entrar todos com outras revisões de aposentadorias. Pode ser com a gente, pode ser com outro advogado que você quiser. Se você tiver revisão da vida toda com outro advogado, você pode entrar com as outras revisões aqui com a gente. Então, análise completa, vou deixar uma condição diferenciada para você que assistiu até o final. Você comenta condição especial análise de revisões de aposentadoria.
né? Então, análise completa, condição especial. Só fala isso no WhatsApp aqui, no link do comentário fixado, ou anota aí, DDD 61 985220420. Ou, se quiser, isso atendimento para o Brasil inteiro, ou se quiser o atendimento presencial na Avenida Paulista, você pode agendar no mesmo WhatsApp. É DDD 61 de Brasília, tá? 61 985220420. Mas fica tranquilo, a gente tem escritório presencial na Avenida Paulista. Estamos prontos para te atender e nós estamos entrando com ações mais do que nunca, porque os aposentados não aguentam mais essa manobra que estão fazendo e estão querendo receber todos os direitos perante o INSS. E é isso que a gente vai fazer. Tem muitas outras revisões, revisão de fato, revisão de direito adquirido, revisão de tempo especial, atividades concomitantes, revisão que não precisa respeitar o prazo de decadência de 10 anos. Então, mesmo você, né, que tem a questão aí da decadência, tem muita coisa para ser trabalhada. Então, fica tranquilo, entre em contato, peça a sua análise completa, a gente já vai entrar, vamos fazer os cálculos, videochamada, verificamos se existem erros no CNIS ou na sua concessão de benefício. Todos os documentos vão nos auxiliar também, parecer jurídico, e aí a gente já dá entrada no seu pedido, se for da sua vontade. Ou procura sempre um advogado de sua confiança que vai dar tudo certo. Chegou a hora da gente entrar com o máximo de número de ações possíveis contra o INSS. Isso não vai ficar assim. E estamos muito feliz de trazer esses resultados aí de outras revisões e aumentando o benefício e com pagamento de atrasados também. Que Deus te abençoe grandemente. Vou continuar lutando pelos seus direitos da revisão da vida toda. Isso não vai ficar assim. Um grande abraço e até a próxima.